Olá! Dando sequência às nossas videoaulas, vamos apresentar aqui alguns fundamentos básicos do geoprocessamento e de um sistema de informação geográfica. De forma bem resumida, podemos dizer que o geoprocessamento é um conjunto de técnicas e tecnologias que se utilizam de ferramentas computacionais para realizar o processamento de dados geográficos, ou seja, georreferenciados, que estejam associados a um ponto da superfície terrestre. Então, uma dica para vocês, que vocês possam buscar mais informações no blog do Anderson Medeiros, tá? Tem muitas informações legais e de excelente qualidade por lá. Então, quando a gente trabalha com a palavra sistema, então estamos trabalhando com um conjunto de elementos que estão interconectados. Geralmente esses elementos têm as mesmas características, né? Então, sistema bancário, sistema viário, sistema de saúde. Quando a gente coloca sistema de informações, já estamos trabalhando com um banco de dados, né? Com dados cadastrais. Então, um exemplo de um sistema de informação pode ser o sistema acadêmico de uma universidade, onde lá tem o registro de todos os alunos, com o CPF, o registro acadêmico, o coeficiente, as disciplinas matriculadas, né? Então, tudo isso é um banco de dados, né? Um sistema de informação. Quando a gente coloca sistema de informação geográfica, que popularmente a gente conhece como SIG, então a diferença é que agora temos que ter associação desses elementos a um ponto da superfície terrestre, ou seja, eles têm que ter informações geográficas, espaciais, né? Qualquer informação que a gente consiga espacializar. Então, entre os dados que a gente pode adicionar dentro de um sistema, a gente tem dados vetoriais e dados raster. Para a gente exemplificar melhor, arquivos vetoriais são aqueles que a gente pode representar através de pontos, linhas ou polígonos. Então eu criei um exemplo aqui para melhor visualização de uma bacia hidrográfica, onde a área, o limite da bacia, está sendo representada por um polígono, a rede de drenagem por um conjunto de linhas, e as nascentes sendo representado por um conjunto de pontos. Então, vale lembrar que nos arquivos vetoriais a gente pode colocar atributos, que a gente vai ver mais para frente que esses atributos vão fazer parte de um banco de dados. Nos arquivos raster, são imagens, são formadas por um conjunto de pixels, né? Então temos um exemplo aqui de uma imagem de satélite e de uma carta analógica topográfica, que foi escaneada e veio para o meio digital, né? Então, no meu caso aqui, ela veio com o formato JPG, mas poderia ter qualquer outro formato de imagem, ok? Então, vamos exemplificar. Peguei aqui um exemplo com os bairros da cidade de Pato Branco. Então, eu tenho uma representação geométrica, né? Onde os limites dos bairros estão sendo representados através de polígono, então são arquivos vetoriais. E eu tenho informações cadastrais, né? No caso aqui, o nome de cada bairro.
isoladamente, ele, eles não teriam tanta importância. Seria uma figura e uma tabela que poderia ser um Excel, né? E qual é a diferença dessas informações para um SIG? É que eu vou ter uma associação, uma interligação entre a feição geométrica e o seu banco de dados. No caso aqui, eu só tenho o nome dos bairros, mas eu poderia, por exemplo, criar uma nova coluna, um novo campo, com a informação, por exemplo, de número de alunos na faixa escolar, na idade escolar. Então, nesse caso, eu poderia, através de consultas, visualizar qual é o bairro que tem a maior necessidade, né? Que tem o maior número de alunos nessa idade escolar. Mas isso a gente vai ver posteriormente. O que importa é que a gente vai ter que ter essa ligação. Vou ter que ter uma ligação entre a feição geométrica e a feição cadastral. E como é que ocorre isso? Ocorre que o arquivo que a gente vai adicionar ao nosso projeto, na realidade ele é formado por no mínimo 3 arquivos. Um de extensão SHP, extensão SHX e uma extensão DBF. No arquivo SHP, estamos trabalhando com feições geométricas, ou seja, é o arquivo que vai guardar as informações sobre a geometria desse tema. DBF. DBF é um arquivo database, né, de banco de dados. Então, ele guarda as informações cadastrais da tabela, tabulares, né? E esse SHX, ele faz justamente essa ligação. Ele vai associar a geometria a esse elemento, né? A esse registro da minha tabela. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esses 3 arquivos, extensão SHP, DBF e SHX, eles não podem ser separados. Eles têm que estar na mesma pasta com a mesma grafia. Não adianta você querer, eu vou organizar o meu diretório e vou criar uma pasta só para o SHP, outra só para o DBF. Não pode, vai dar erro. Eles precisam estar juntos. Eles vieram compactados. Eu vou descompactar só o SHP. Não, tem que descompactar todos os arquivos e tem que estar grafado do mesmo jeito. Se eu quiser passar esse arquivo para um outro computador, lembrar de levar todos eles da mesma forma. Então, esse é um dos erros mais comuns para os iniciantes, né? Entender a estrutura do arquivo, né? De querer colocar só o SHP ou só o conjunto o dado do projeto, né? Então, tomem cuidado. O PRJ, ele é importante, mas ao contrário dos outros, ele não impede a abertura, né? Por exemplo, se faltar o SHX, o QGIS vai dar uma mensagem dizendo que você está tentando abrir um dado que não tem uma fonte de dados válida, né? Por quê? Porque ele precisa dessa ligação. Então, vocês não conseguem abrir
o arquivo se faltar o SHX, o SHP ou o DBF. Faltando o PRJ, ele abre. Mas é sempre importante ressaltar que ele é fundamental, tá? Principalmente que a gente vai trabalhar com sistemas de coordenadas, sistemas de projeção. Então isso vai ser um assunto de uma próxima aula, tá? Então, outra coisa que é fundamental é no nome dos arquivos e dos diretórios, tá? E do caminho, vocês não podem ter caracteres especiais, tá? Então, e isso, o espaço também é um caractere especial. Então, por exemplo, se eu vou criar um nome, eu não posso colocar bairros, espaço, Pato Branco. Então, eu posso optar por um underline, o underline é permitido, tá? Ok, bairros, underline, Pato Branco, bairros, underline, PB, bairros, PB. Então, não tendo caracteres especiais, tá resolvido, tá? No caminho também, ó, evitem caminhos longos e dentro desse, ó, eu coloquei aqui base carto. Por que eu não coloquei com espaço? Base, espaço, carto. Porque no meu caminho, no meu diretório, eu vou ter caracteres especiais, tá? Então, isso é fundamental para entender. Então, por hoje, esses caracteres... Então percebam que isso é fundamental, tá? Não ter caracteres especiais nem no nome dos arquivos, nem no caminho do diretório que faz parte do caminho. Isso porque, em algum momento, nosso processamento poderá dar erro. E geralmente esses erros são causados por esses elementos, ok? Então, essa aula encerra-se por aqui e aí, já na próxima videoaula a gente já entra no software do QGIS, tá? Então até a próxima.